Fala, pessoal do Sem Roteiro Podcast, mais um podcast aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Quem fala é o Dr. Ohane. Hoje estou com um super parceiro, um amigo que eu tenho de coração aqui, que eu ganhei um irmão no Rio de Janeiro. Ele que é um especialista em network, ele que me fez conhecer muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, nesses 8 anos que eu tenho de Rio de Janeiro. Rafael Leandro, muito obrigado por receber esse convite, meu amigo. E eu queria que você se apresentasse e falasse quem é Rafael Leandro. Doutora Samara, obrigado a você pelo carinho. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né, no seu podcast, né, Sem Roteiro, né. Para mim é uma gratificação muito grande, né, sempre que tenho oportunidade de falar um pouco da minha história, principalmente das nossas atividades, né. Hoje estou, né, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio de Miguel Pereira, mas antes de ser secretário, né, a gente é um ser humano, né, a gente tem uma história, né, que não começou hoje, né? Eu tenho 36 anos de idade, nascido aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? A gente vem trilhando uma vida muito difícil na infância, né? Como qualquer cidadão, principalmente a pessoa que não tem uma família um pouco estruturada, né? Numa base muito sólida no que tange a questão financeira. A gente viveu com um pouco de dificuldade, com muitas limitações. E é claro que a gente sempre tinha um sonho, né? Eu sempre me lembro, Samara, que desde quando a gente era bem novinho, né? Por volta de uns 12, 13 anos, né? Como todo jovem, né, homem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? É sonho em ser jogador de futebol, não foi diferente, até joguei em alguns clubes, né? Na categoria de base. Mas eu me lembro que quando morava com a minha avó ainda, né, eu sempre tive um desejo, um sonho, de algumas coisas, né, que hoje eu vejo que já se realizou. Uma delas era casar, né, ter uma família e constituir uma vida um pouco estruturada, né, e de maneira que eu pudesse ajudar a minha família, né, e tudo isso que eu acabei de me referir já é uma realidade, né? A gente com muita honra, né? A gente não só sustenta a nossa casa, né? Com muita alegria, mas também todos os nossos parentes, né? Que não é uma obrigação, né? A obrigação é a família, mas para mim é uma honra, né? Ter essa possibilidade e isso graças à nossa vontade de querer de querer vencer, né? E aí coloquei alguns objetivos na minha vida, né? Um dos objetivos é estar na vida pública e trabalhar com isso, né? Algo que, como você citou, né? A gente tem um pouco de networking, né? Bem apurado aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, mas porque lá atrás, né? Quando eu trabalhava ainda no Detro, né? No depósito Detro, quando eu me decidi ser candidato, né? Isso em 2016, 15 para 16. E daquele momento por diante que eu decidi ser candidato, tudo mudou na minha vida, né? E eu dei eu não digo sorte, né? Mas eu perseverei, né? Acreditei que mesmo que se eu não ganhasse a eleição, mas o fato de estar envolvido nisso, eu poderia de alguma forma mudar a minha vida, né? E realmente isso que aconteceu. E aí sorte porque o candidato, né, na época, né, que eu estava envolvido na majoritária aqui na nossa capital, foi eleito, né? E aí me trouxe para trabalhar no governo, né? E dali por diante a gente trilhou uma carreira muito sólida que até hoje a gente está construindo essa história. Você falou tantas coisas e abriu várias lacunas aqui na Sim. minha cabeça, né? Vamos lá. Então, você é um pai maravilhoso, que eu já sei, né? Sim. Construiu uma família sólida. Sim. Você falou de futebol, qual que é o seu time? Flamengo? Ah, então ganhou os telespectadores aí, parabéns. Você falou no sentido de que trabalhar com política abriu muitas portas, né? E mesmo não ganhando, né? A política não significa ganhar nas urnas. A Verdade. política, a partir do momento que você entra na política, você ganha. Porque você entra na política para lutar pelo bem das pessoas, né? Você não precisa Verdade. necessariamente ganhar as eleições. Você entra para lutar independente de qual lado você está. Se você está sentado numa cadeira de secretário, Exatamente. se você está nos bastidores, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam que o importante é estar participando da política. Isso aí você falou e faz com maestria, né? Uma das coisas que eu queria te parabenizar e queria agradecer pessoalmente como amiga, né? É que, assim, eu vim de Brasília para trabalhar para um partido político. Cidade muito boa. Também de concordo. Vim para trabalhar para um partido político específico e eu precisava aumentar, obviamente,
a estrutura do meu escritório, Sim. trazer clientes para o escritório, eu não tinha um amigo para me indicar, eu não tinha um colega de trabalho, um colega de faculdade. Se relacionar mais, né? Eu não tinha um parente para me indicar, então eu precisava me relacionar. E o que você faz é você democratiza essa questão do network, né? Porque você faz um empresário que fatura milhões ter acesso a um empreendedor, um MEI, que fatura menos de 100 mil no ano, né? E ambos conhecem a realidade um do outro, um sabe a dor um do outro e trocam experiências ali, e isso é sensacional, né? Ao mesmo tempo que a gente também, eu como operadora do direito, né, advogada, tenho acesso a um desembargador e tenho acesso a saber como que ele pensa e como que ele... porque isso, a partir do momento que eu vejo ele palestrando nas suas reuniões, eu entendo como que ele pensa e aí, a partir daquilo, eu já sei como eu posso escrever nas minhas petições, porque eu entendo a realidade que passa dali. Diga-se de passagem, sem te cortar, doutora, Claro, mas fica à estamos aqui, eu estou tendo o privilégio, né, porque estou no podcast da melhor advogada eleitoral desse estado do Rio de Janeiro. E olha que o estado do Rio de Janeiro é uma grande referência para o país, né? Onde tem diversos grandes políticos que já fizeram uma história linda, né, nessa nação. E hoje eu estou tendo a honra de estar com a melhor advogada eleitoral do país. Não, eu queria continuar aqui só para finalizar. Que, assim, eu tinha que fazer esse elogio, né? Ele é muito bondoso, gente. Ele é maravilhoso. Essa sua ideia, né, da ANB, que começou como Anzo, né, lá atrás, foi uma ideia assim, sensacional. E você uniu empresários, pessoas do direito, pessoas de todas as áreas, né? De uma forma super democrática, de uma forma gratuita. O que te motivou a isso? Como que você teve essa ideia? E como que você conseguiu transformar isso em algo tão grandioso? Porque começou como Rio de Janeiro e hoje já está a nível Brasil, né? Samara, eu sou um privilegiado, né? Eu digo porque... e digo privilegiado porque eu recebi isso um presente de Deus, né? Jamais eu imaginava, né, fazer isso, né? A gente que vem da vida pública, né, já desenvolvendo, trabalhando em algumas secretarias nesse nosso estado, né, no Rio de Janeiro, né, na Prefeitura do Rio, e a gente jamais imaginou estar envolvido com um projeto de empreendedorismo, né? E aí quando um amigo deu essa ideia, né, isso lá atrás, como você bem disse, né, que a gente colocou o nome de Anzo, que significa Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio, mas automaticamente, sei lá, uns 4 meses depois a gente transformou para a ANB, e você conhece muito bem, que significa Associação de Negócios do Brasil. Eu comecei a entender, né, o quanto é importante a gente dar acesso às pessoas, né? Eu sempre costumo dizer que é importante que a gente seja lembrado como facilitador de acesso, né? E hoje, talvez, doutora, você tem muitos funcionários, e pode ser que alguém queira ter um acesso a você e pode ser que um dos seus funcionários faça esse bloqueio, né? E as pessoas, quando olhar para a doutora Samara, pode ter aquela má impressão que ela é uma pessoa difícil de se lidar por fato de não ter aquele acesso, né? E aí, quando a gente criou a ANB, Anzo, e transformou para a ANB, eu comecei a trazer todos esses meus relacionamentos públicos, né, que você conhece muito bem, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente também a nível Brasil, também hoje a gente tem diversas autoridades de todo o Brasil, com o objetivo de dar acesso, né? Se hoje dificilmente tem pessoas que tem essa facilidade de querer com que as pessoas se conectem. Na verdade, isso é tão difícil, doutora, porque as pessoas têm aquela má impressão de entender que se te dá um acesso, né, você pode voar, né, e aí outros podem ficar para trás. Na verdade, o sol nasceu para todos, né, e o nosso espaço já está escrito e reservado por Deus, e principalmente pelas nossas dedicações, nosso trabalho, né? Até porque se a gente não se dedicar, não trabalhar, as coisas não acontecem, né? Claro, Deus em primeiro lugar e as nossas dedicações. Então, a gente não pode ter medo de dar acesso. Então, quando a gente criou a ANB e começou, como você bem disse, né, trazer essas pessoas, né, com essas determinadas importâncias para a instituição, foi no intuito, de fato, de dar acesso, ser um facilitador do processo. Então, hoje, qualquer autoridade que você imaginar, né, você pode encontrar na ANB, qualquer um,
que tem um poder da caneta no estado do Rio de Janeiro, principalmente relacionado à vida pública, né? Facilmente você encontra numa reunião da ANB. Então, eu imagino aquele advogado, Vinícius, que está iniciando ou não, né? E precisa, às vezes, de um acesso, né? Não é um acesso para poder facilitar o seu trabalho, mas um acesso até, como você disse, para poder entender como é que um desembargador pensa, né? Eu tô imaginando aquele advogado. Então, hoje, se ele for numa reunião da ANB, facilmente ele consegue ter um acesso, pelo menos para entender, né, como é que aquela pessoa pensa, né, como é que ele pode escrever uma petição para aquela pessoa, né, como você bem disse. Aí, não só desembargador, juiz, promotor, secretário de Estado. Então, diversas autoridades frequentam as reuniões da ANB sempre nesse propósito, que era a nossa ideia, né, de que as pessoas tenham acesso. Quando a gente sair, um dia quando a gente não estiver mais nessa terra, doutora, eu quero sempre que as pessoas lembrem, né, que a ANB serviu para um progresso e um crescimento na vida pessoal daquela pessoa que precisou. Não, isso aí você tem um tema de vida que é Sim. maravilhoso, né? E você falou uma questão muito importante, né? Que as pessoas têm medo de dar o acesso, Sim. de passar o conhecimento. E quando você dá esse acesso sem medo de perder, na verdade, você tá dando acesso para pessoas que, olha, aproveitem esse acesso, né? E use da melhor forma. E cresça. E cresça, né? Então, as pessoas ali, elas fazem uma troca maravilhosa. Na última reunião da ANB, inclusive, da ANB Premium, eu saí de lá praticamente com uma consulta de psicologia, né? Que, na verdade, não teve nem psicólogo no dia, mas foi uma consulta de psicologia. Verdade. Porque a gente tem na mente o seguinte, a gente fica preocupado, né? Porque tem que criar o filho de uma forma. Sim. E aí, você tem que criar o caráter, você tem que fazer isso, colocar na melhor escola e tal, etc. E uma pessoa lá falou, olha, mas basta um amigo, basta ele estar no lugar errado, basta isso. Então, a gente não tem controle de nada. Então, como você falou, você dá o acesso e a pessoa que escolhe o que ela vai fazer. Você não tem como ter o controle. Sim, né? Sim. Então, o que você faz com a ANB é o seguinte, você está fazendo bem. A pessoa Sim. escolhe o que ela faz a partir do momento... Qual o caminho que ela quer trilhar, que né? ela quer trilhar, Você sabe, Samara, que a gente já incentivou muitos outros grupos de network já a ser aberto, né? Hoje, assim, nas minhas contas bem rápidas, né? Cerca de mais de 15 a 20 grupos de network semelhantes que a ANB faz. A ANB não é só um grupo de network, né? É uma associação, né, empresarial, né, de empresários, empreendedores e profissionais liberais e pessoas comuns que desejam empreender, por exemplo, CLT, né? Às vezes a pessoa deseja empreender, que, na verdade, num resumo, é um grupo de networking, né? Mais formal, não de forma informal. Mas a partir da ANB, a gente já ajudou a fomentar a criação de pelo menos uns 15 a 20 grupos de networking, né? Pessoas que entraram na ANB, não conhecia, assim como eu também, né? Não tinha essa vivência, né, dessas conexões e automaticamente nós fomos incentivando, né, essas pessoas e hoje tem mais de 15 grupos que eu não chamo de concorrente, né? Como eu disse, né? O sol nasceu para todos. Eu acredito que quando você incentiva uma pessoa a crescer, né? Uma pessoa a voar, ela devolve com mais honra e gratidão para você. E a ANB também tem uma questão educacional, né? Sim. Que se separou em grupos, educacional mulher, tem a parte social também, né? Que vocês fazem projetos sociais. A gente não só tem as filiais da ANB, né? Como é que funciona a ANB, né? A gente funciona através de um grupo no WhatsApp, onde cada um divulga o seu próprio negócio nos grupos, né? E uma vez por mês existe uma reunião presencial em cada uma dessas mais de 40 filiais que a ANB tem hoje em todo o país. Só que, além das filiais, nós temos ali as comissões, né? O que significa isso, né? Tem reuniões, o diretor da ANB, ele só pode, ou melhor, né, o coordenador desses segmentos, né, que tem a ANB fora as filiais, ele só pode ser coordenador de um desses segmentos se ele for diretor da instituição. Então, hoje nós temos a ANB Mulher, que faz reuniões, né, só para mulheres, e a coordenadora da ANB Mulher é diretora de uma filial da ANB, né? Nós temos a ANB Ação Social, a ANB Jovem, a ANB Contábil, só para contador, a ANB Justiça, que é um dos mais novos também, que é um segmento só para advogados.
que realiza, todos eles têm que realizar reuniões mensalmente, né? Passando de 3 meses sem realizar reunião, a gente realmente oxigena lá a diretoria para que o projeto não pare, né? Então, se o diretor às vezes entra na NB entendendo que, poxa, vou ficar por ali, vou ter contato e não vou fazer nada, ele não passa de 3 meses na instituição, porque, como eu sempre digo, né, a instituição é maior do que nós e o trabalho não pode parar, né? E aí nada contra ninguém, né? A gente já provou isso. Tem muitos diretores que saem da NB e quando ele sai da NB ele perde todos os requisitos que um diretor tem, né? O que o diretor tem? O diretor da NB ele pode ficar em todos os grupos da NB. Se a gente tem 40 grupos, ele pode ficar nos 40 grupos, se conectando, fazendo acesso, inclusive tendo acesso a um grupo de autoridades, que é um grupo de relacionamento que é muito fundamental para quem quer ter contatos e relacionamento com determinadas pessoas que está, né, no primeiro escalão de algum setor público, na área privada ou social. Mas quando ele sai da diretoria, todos esses requisitos ele perde. Aí, como endossando aqui, nada contra nenhum diretor, né? Mas seguindo as regras da instituição. Então, se eu fosse um diretor da NB, jamais eu deixaria de fazer talvez uma coisa simples, né? Que é fazer uma reunião, né? E quando você faz uma reunião, você está não só se ajudando e se relacionando, mas também fazendo com que pessoas cresçam, né? Porque quem vai numa reunião, Samara, sempre sai diferente, né? Eu sempre digo que a gente sempre, não só na reunião da NB não, em qualquer reunião onde a gente vai encontrar um grande palestrante, né? Quando a gente ouve, eu, por exemplo, quando eu paro para lhe ouvir, né? E sempre, né? Falando dos temas eleitorais, né, onde eu te admiro muito, né, e para mim você é uma grande maior referência aqui do nosso estado, eu sempre aprendo um pouco mais. É a mesma coisa uma pessoa que vai numa reunião da NB, um cidadão comum, e ele vai ver um palestrante lá e ele vai sempre sair um pouco, vai sempre sair melhor, né, entendendo que ali ele recebeu um conteúdo, né, e que acrescentou na vida dele. E o bom das reuniões da NB é umas reuniões que não são temas paralelo, preso, que te faça aquele palestrante somente falar sobre aquilo, não. O palestrante fica à vontade para falar aquilo que convém falar, em que possa acrescentar na vida do empresário, do empreendedor, do cidadão que ali está, né? E geralmente sempre acrescenta, né? Porque são histórias de vida, né? Como é que eu vi esses dias, né? O conselheiro do Tribunal de Contas, que é um grande irmão e nosso sócio benemérito da NB, doutor Marcelo Verdini, né, contando a experiência da vida dele. Aí você vê, hoje um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, que muitas das vezes são cargos de indicação política, né, e ele, diferente de todos eles, ele é um cargo de concursado, né, acho que na história dificilmente teve um concurso para esse setor, né, acho que, não me lembro aqui, todos que a gente vai se lembrar aqui são indicações, né, assim, de uma forma mais rápida. E aí, como é que ele chegou lá? E quando ele fala a trajetória dele, a vida, ele está demonstrando que não é difícil, né? É claro que não é um concurso fácil, mas também é possível. Se foi possível para ele, com muitas limitações, né? Eu vejo o doutor Rafael Oliveira, que foi também um dos palestrantes recentemente, né? Que é procurador-geral do município do Rio, um dos livros mais vendidos da América Latina em licitações, né? Uma grande referência, e também nosso sócio benemérito da NB, e eu vejo ele falando o quanto foi... não foi tão difícil o caminho dele, né? E aí inspirando pessoas que estão ali ouvindo e entendendo, poxa, se ele conseguiu ser um procurador concursado, né, numa capital, uma das cidades mais importantes do país, por que eu não posso ser? Então, são histórias como essa, né? Como recentemente a gente ouviu o desembargador que teve na nossa reunião, o doutor Guaraci, né, comentando algumas coisas da vida dele pessoal. Às vezes a gente olha assim, caramba, o cara tem um desembargador, deve ter uma vida, sei lá. A gente tem uma ideia diferente, né? A gente que não está lidando no direito no dia a dia. E quando um cidadão senta ali, independente do que ele faça, e vê que além de um desembargador, né, que é uma pessoa comum, né, com dores, que passa. Então isso não tem preço. Por isso que eu falo que todos que vão na reunião da NB, né, uma reunião de networking, eles sempre saem de forma diferente. Eu, inclusive, quando eu chamo esses palestrantes, né, que na verdade eu só chamo para a reunião da NB Prêmio, o restante são os diretores que convidam, eu sempre oriento até os diretores que, quando convidar uma autoridade, deixa ele à vontade, não prende a pessoa em um tema, porque às vezes a pessoa a pessoa está cansada, né, de tanto falar aquilo do dia a dia, e quando ele vai numa reunião tem que falar aquilo de novo. Às vezes a pessoa quer sair da caixa, né, como falam por aí, né, né, poder se expressar, né, colocar um sentimento para fora, né, sair daquele dia a dia e falar aquilo que às vezes tem vontade. Então sempre orienta para os diretores, né, quer chamar alguém, uma autoridade principalmente, deixa ele à vontade, deixa ele falar da experiência da vida dele, como é que ele venceu, como é que ele chegou até aqui ou ela chegou até aqui. Então
se eu fosse um diretor da NB, eu jamais perdi essas prerrogativas, porque o que a NB hoje faz, Samara, no estado do Rio de Janeiro, realmente é uma referência, né? Eu sou muito grato a Deus porque me deu esse presente, né? E hoje eu vejo o que a NB está se tornando, né? Em todo o Brasil, é de se admirar. Eu tenho histórias para todos os diretores, que inclusive todos os quase 100 diretores da NB, ou mais de 100, todos eles eu conheço, falo com todos eles, eu conheço um pouco da história de todos esses diretores, e eu sei como cada um chegou na NB. Né? E entendendo e sabendo disso, entendendo as histórias de cada um, a gente vê o quanto tem sido muito útil o nosso esforço, a nossa dedicação, porque quando a gente se esforça, tem pessoas do outro lado, né? Como vai ver esse vídeo hoje, vai entender, caramba, eu quero estar na NB, porque eu estou aqui contigo. Não, mas o Rafael tem uma forma de tratar as pessoas que é incrível, né? Ele trata desde o... E isso é o correto, sim, tá? Ele trata desde o porteiro, da cozinheira, sim, ao desembargador, ao presidente, ao governador. Sim. Ele trata da mesma forma. E isso inspira e espelha outras pessoas, sim, a fazerem o mesmo, né? E vou aproveitar a oportunidade que você falou aí, de deixar as pessoas falarem, fazerem o que querem, o que der vontade. Sim. E como o nome do podcast mesmo é Sem Roteiro, né? Eu queria que você falasse de um tema que você tem vontade, de uma experiência sua, ou uma história de vida sua que você acha que é importante das pessoas saberem, ou se você quer deixar uma palavra para as pessoas. Fique à vontade. Eu acho que muitas pessoas me perguntam, hoje me vendo secretário municipal de uma das cidades mais turísticas do estado do Rio de Janeiro, que é Miguel Pereira, né? Como é que você chegou até aqui? Né? Claro que hoje estou secretário, mas eu já estive na Secretaria de Conservação da capital, Secretaria de Meio Ambiente, Presidência da Conduba, Gabinete do Prefeito, né? Antigo prefeito da capital, né? Estive com o governador, na Secretaria de Esporte do Estado, muitos outros cargos que assim passaria alguns minutos falando aqui. Mas como é que você chegou? Como é que foi o passo para você chegar até aqui, né? No início da nossa conversa, né? Quando eu me decidi, eu falei assim, cara, eu quero viver isso para minha vida, eu quero estar na vida pública, né? Já vim ajudando alguns políticos, né? Como aquele velho ditado, né? Um cabo eleitoral. Né? Acho que todo o começo de algumas pessoas é assim, né? Você torna um cabo eleitoral de alguém, né? E para você se envolver um pouco mais. Digo isso para gente que não tem uma família tradicional envolvida na política, né? Senão, óbvio que seria diferente. Então a gente vira cabo eleitoral de alguém. Então aquilo começa a brotar no seu coração o desejo de, poxa, eu quero isso para minha vida. Então, depois de trabalhar com algumas pessoas, né, como cabo eleitoral, entendendo um pouco mais o que é a política, né, o que é essa vida pública, eu me decidi me candidatar. Eu acredito que naquele momento realmente foi fundamental eu ter me candidatado, Samara, porque depois que eu me candidatei, como eu disse aqui no início, por mais que eu não ganhei a eleição naquela oportunidade, né, mas aquilo me abriu tantas portas, né, e essas portas que só me foram abertas, porque eu me decidi não ser mais coadjuvante, mas ser protagonista da minha própria história. Então, naquele momento, né? Porque às vezes as pessoas, poxa, eu quero já ser um secretário, eu já quero ser um presidente de autarquia, eu já quero, não, tem que ter um passo, né? Então, se eu não me decido, é um passo tão pequeno, mas é um passo fundamental para uma mudança como as pessoas dizem, né? Uma virada de chave, uma mudança de destino, né? Foi eu ter me decidido. Primeiro, ter se decidido no coração, eu quero isso para minha vida. Segundo, falei, poxa, o passo é esse. É um passo pequeno, mas é um passo que eu sei que vai me levar, né, onde eu quero chegar, e é o que já está me levando, é o que me levou, né, a estar aqui hoje, né, sendo entrevistado por você, ter a sua amizade, ter o seu carinho, né, e ter trilhado diversos cargos públicos, né, da vida pública, ter tido a oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas, né, foi eu ter me candidatado. Então, por mais que seja um passo tão pequeno para algumas pessoas, né? Poxa, eu vou me filiar a um partido, vou me candidatar. Por mais que eu não ganhe, não. Aquilo ali é um passo fundamental. Eu brincando um tempo atrás, né, com um oficial que é a minha vizinha, né? E aí, coincidentemente, a gente se viu, a gente foi, né, lá na área comum do prédio, a gente bateu um papo, e aí essa oficial, né, da Polícia Militar, por exemplo, ela virou para mim e falou assim para mim, cara, que bacana, eu acho que eu já te vi em algum lugar. Aí eu falei, é mesmo? Do nada, assim. Aí eu falei, pô, você deve ter visto... lembrei, eu acho que quando você já foi candidato, eu falei, já. Então eu te vi na televisão, na época da eleição e tudo mais. E aí eu batendo um papo com ela, eu falei assim para ela, doutora, você trabalha em qual setor da Polícia Militar do Estado de Janeiro? Setor tal. Aí, como é que é os teus acessos, né? Eu tinha vontade de falar com o secretário, olha o que falou comigo, um oficial da polícia,
que não tinha contato com o próprio secretário dela, né? Às vezes não é nem porque o secretário, eu até entendo, o secretário, inclusive, hoje é um grande amigo querido, um cara maravilhoso, que é o Coronel Menezes. Na época não era ele, né? Mas independente de quem era o secretário, às vezes as pessoas não se dificultam o acesso. É porque a liturgia do cargo, né? E às vezes com quem está, né, o assessorando, que faz essa separação, né? E a pessoa falou isso para mim, né? Aí eu falei para ela assim, que tem um jeito em que você, isso aí é aula 10, brincando, né? Tem um jeito que você pode encurtar tudo isso que você está falando. Você tem quantos anos de polícia? Ah, mais de 20 anos. Mais de 20 anos você não tem. Quantas vezes você teve com o seu secretário, diversos secretários que passou no estado aí, na sua entidade que você trabalha? Ah, nunca tive com nenhum secretário, nunca. Então, tudo bem. Sabia que tem um passo que você pode dar que pode te encurtar todos esses 20 anos que você nunca teve acesso ao seu próprio chefe? Ela, é muito simples, é um beabá. Se candidata. Só se candidata. Filia um partido e se candidata. Você vai ver que você vai ter acesso não só com ele, né, ou com todas as autoridades que talvez um dia você pensou em ter contato e não teria. O fato de você se candidatar vai te abrir porta, vai te dar acessos que talvez você nunca teria se você não tivesse se candidatado. Então isso aconteceu comigo. Só de eu ter me candidatado naquela oportunidade, mesmo não tendo ganho, mas com uma, graças a Deus, né, ter tido êxito lá na vitória do candidato majoritário. E aí depois ele me fez um convite para estar com ele. Depois começamos a trilhar uma história muito bacana. Mas isso nada teria acontecido se lá atrás eu não tivesse me candidatado. Então, assim, é uma coisa muito simples, pequena, mas é algo que realmente muda a vida das pessoas quando você está bem intencionado. Não, legal. Então aí você deixou vários passos, né? Você deixou, primeiro você tem que se decidir, você tem que ter um foco, né? Você tem que perseverar, você tem que caminhar passo a passo, né? Você tem que ter fé e acreditar naquilo, né? E você tem que, dentro daquele foco, correr atrás. Você não pode desistir, né? Que você não desistiu. Desanimar nunca. E da mesma forma que você falou, graças a Deus que eu fui candidato, eu também falo, graças a Deus que você foi candidato, que foi assim que a gente se conheceu também, né? Verdade. Você foi candidato, fui sua advogada, verdade. Depois você Me também ajudou muito. Você foi comunicador na rádio, né? Cheguei verdade. a ser entrevistada lá por você também, que sou muito grata a isso também, né? Chegou a me dar uma visibilidade muito legal e hoje estou aqui podendo retribuir e sempre farei isso por você, né? Eu queria que você resumisse... Tem pergunta aí, né? Colocar aqui uma perguntinha aqui. Queria que você resumisse em uma palavra, assim. Você é cristão. Sim, né? sou cristão. Qual foi a importância de Deus na sua vida em toda essa sua trajetória? Eu acho que sem ele eu não teria chegado até aqui, né? Inclusive a ANB. Isso aí foi presente dele. Legal. Então, Deus sempre fez parte de toda essa trajetória. Deus para mim, no resumo, é o meu tudo. É o seu tudo. Ah, que bonito. Legal, Rafael. Obrigado. Sem ele, nada teria acontecido, certamente. Certamente. Legal. E falo de coração, tá? Sim. E você falou assim, olha, eu passei por diversas secretarias. Sim. Dentro dessas secretarias, você teve experiências, Sim. né? Dentro das reuniões da ANB, Sim. a gente escuta alguns relatos, né? Teve um rapaz lá que falou da Secretaria de Habitação, Sim. em que a gente pôde colocar vaso para pessoas que não tinha vaso dentro da casa. Né? Incrível, assim, tipo assim, como assim as pessoas... Imaginar que isso no Rio de Janeiro acontece. Exatamente. Em pleno século XX, XXI, né? Sim. A gente colocou pia de cozinha, a gente colocou uma porta e as pessoas nunca tiveram porta dentro da casa, tinha porta da rua. Qual foi a maior experiência que você teve dentro do setor público que aquilo te chocou? Né? 2 perguntas. Primeiro, a que te chocou, que falou Sim. assim, eu não imaginava que Sim. isso acontecia. Né? E a outra que te deu satisfação. Fala, cara, que delícia fazer isso, de poder participar disso e poder contribuir com isso. Né? Óbvio que quem está contribuindo é o dinheiro público, etc. Mas, assim, através das suas mãos, né? Porque precisa de um Sim. bom gestor para aquilo acontecer. Porque várias pessoas passam por ali e não faz aquilo acontecer. Sim. Entendeu? Então, eu queria que você pudesse... Samara, eu acho que a vida pública para a gente, principalmente para mim, né? Acredito que
para a grande maioria que está bem intencionado, né? Serve para a gente potencializar a nossa ajuda para a sociedade, né? Porque sem o poder público a gente é limitado, né? E com o poder público, né? E com o poder do estar no poder público, né? A gente realmente consegue alcançar muitas pessoas, né? Então a vida pública para mim eu sempre entendi, encarei como isso aí, ter potencializar as ajudas sociais que eu já fazia, né? Então, isso para mim é o poder público. E claro, né, depois de tomar esse espaço todo que eu acabei de falar aqui, né, ter me candidatado, né, começado a mudar um pouco a trajetória, nós estivemos em alguns cargos públicos, né, que para mim foram grandes experiências, né, como eu vi o Cláudio falando esses dias, né, Cláudio Dutra, numa reunião da NB, que através da secretaria que ele faz parte, né, ele colocou vaso sanitário, pias, né, porta na casa de pessoas, né, e isso é gratificante. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando a gente esteve na Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, né, exatamente a mesma coisa, a gente poder atender as pessoas mesmo com pouco orçamento, início de governo, né, sempre aquela questão orçamentária, uma dificuldade, ainda mais quando muda governo, né, e a gente poder ter dado essa atenção a algumas famílias, né, semelhante, porque essa parte exclusiva estava subordinada também a gente naquela ocasião, mas acima de tudo, é um dos fatos tão, assim, muito bacana, né, que a gente presenciou, foi através da coordenação de cemitérios, que naquela ocasião estava subordinada à Secretaria de Conservação, naquela época, né, que hoje já distinguiu, foi dar essa atenção às famílias que têm direito, né, a enterrar um ente querido e que não conseguia, né, por diversos fatores que muita gente pode ser que já imagine, né, e a gente está ali na gestão, a gente ter acesso às pessoas que precisa e fazer esse serviço funcionar, de pessoas que talvez na dor, Samara, as pessoas tendem a não esperar, entendendo ou imaginando que é muito burocrático esse serviço de atendimento gratuito, né, à família que tem uma insuficiência de renda e precisa enterrar lá o seu ente querido. Na dor, né, a pessoa às vezes imagina que é muita burocracia, não encara aquilo ali, ainda mais que o setor muitas das vezes burocratiza um pouco, né, por diversas finalidades, né, e aí que não convém falar aqui. E aí, quando você chega lá, como nós chegamos, né? E na época o secretário era o Dr. Rubens Teixeira, quem eu tenho um carinho muito grande, né? A gente fez uma reunião com todo o pessoal do setor de cemitérios e eu lembro muito bem que o secretário falou assim, a partir de hoje, né? A gente não, quer que o atendimento, a pessoa que tenha direito a enterrar um ente querido, de fato, ele consiga enterrar, que a gente não burocratize, né? Não cria normas, burocracia para esse serviço não ser entregue na ponta. E se, infelizmente, a burocracia for criada, a gente vai ter que punir, né? E ele, de fato, multou, né, algumas concessionárias operadoras, né, que fazia esse trabalho, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, e muitas outras, pelo contrário, de fato entregou sem aquela burocracia, né? Deu dignidade na hora da dor, na maior dor da pessoa. E esse fato, né, de entregar, Samara, foi de algumas famílias, né, que muitas nos procuraram, mas muitas mesmo, né? É fato, a gente estar num cargo de primeiro escalão, dificilmente às vezes as pessoas têm aquele acesso diretamente, né? Mas para aqueles que tiveram, né, e ver no momento de dor, como eu vi diversas vezes, pessoas chorando que não tinham dinheiro para enterrar o seu ente querido e que já tinham criado uma burocracia gigante, a gente poder chegar ali naquele momento, não existe essa burocracia, ali determina, né? Se você tem direito a enterrar o seu ente querido e você fazer uma simples ação, uma simples telefonema, pegar o telefone, fazer uma ligação para que se cumpra naquilo que já está estabelecido e depois você trazer o retorno para a família que foi resolvido no momento de dor, que é um momento pior ainda, né? Que é onde muitas pessoas brincam com o sentimento das pessoas, né? Que não era para brincar, né? Isso aí foi uma coisa que, assim, eu não esqueço jamais, né? E também quero ponderar também, né, que eu recebi muitos pedidos de muitas pessoas para ajudar nesses momentos e agora, na forma ao contrário que eu estava falando aqui, todos que me pediram
grande parte dos que me pediram ajuda, né, de fato, no final acabaram pagando, né, pagando não no órgão, não é disso, não, pagando fazendo inteira, né, como acontece, as famílias ficam desesperadas, ligam para os parentes, quanto que é o enterro? X valor, vamos inteirar aqui porque eu não quero. E a gente mostrava, não, gente, a burocracia não é isso tudo, não, é simples, você comprova sua insuficiência de renda, você vai lá no plantão 24 horas, você vai pegar um documento, você vai dar entrada aqui e vai ser resolvido. E quando a gente conseguiu fazer e mostrar e fazer esse passo a passo, fazer com que as pessoas tivessem um êxito, né? Poxa, você vê depois a pessoa te ligando, agradecendo, no momento de dor, que a gente precisa agradecer, é a nossa obrigação, isso não tem preço. Então, por isso que eu falo que a vida pública, para mim, me deu esses presentes, poder, de alguma forma, né, cumprir o que já é determinado, porque as pessoas hoje não querem cumprir nessa maré. As pessoas hoje querem só burocratizar, ter vantagem em cima daquilo, né? E se você pelo menos não atrapalhar, mas fazer só o que você tem que fazer, a gente já agrada e já consegue agradar o coração de muitas pessoas que estão precisando. Então isso para mim, nessa época, né, foi uma das grandes experiências, né? Que eu tive em poder levar um pouco de ajuda nesse momento, que é um momento muito triste para algumas pessoas. E voltando à parte de empreendedorismo, né, da parte de empresário, você está como secretário de Desenvolvimento Sim. Econômico, né? Indústria e Comércio, Miguel Pereira. Comércio. Uma das maiores dores dos empresários, etc., é a parte de impostos, né? Sim, sim. E Miguel Pereira hoje vem trazendo muitas empresas para lá, Sim. né? Como que é essa facilitação lá? Vocês dão benefício para as empresas que vão para lá? Essa facilitação para o investimento do turismo? Porque as empresas acabam, né, investindo mesmo o dinheiro delas lá, né? Samara, para mim foi um grande prazer, né? Eu quero, inclusive, agradecer o ex-prefeito, né, da cidade de Miguel Pereira, André Português, que foi eleito na época o melhor prefeito do Brasil, o segundo melhor prefeito empreendedor do Brasil, pela honra de estar com ele, né? Primeiro, para mim é uma honra, né? E, inclusive, Samara, eu acredito e atribuo tudo isso à ANB, né? Acredito que, claro, que a gente tem uma amizade, um carinho, mas acredito que todo esse convite, inclusive, da parte dele, partiu por fato da visibilidade que a ANB tem nos dado. Aí eu entendo e agradeço sempre a Deus, como eu disse lá no início, né? O fato de estar na ANB, né? O quanto isso abre porta da visibilidade. Aí o André nos chamou, né, para essa missão. E eu assumi essa missão com muita honra, né? Porque Miguel Pereira, embora seja uma cidade pequena, com o terceiro menor orçamento do estado, a cidade de 30 mil habitantes, é uma cidade que mais tem PPP no estado do Rio de Janeiro. A gente está chegando quase 1 bi em PPP. E aí o que faz esses empresários que estão investindo quase 1 bilhão numa cidade de 30 mil habitantes, querer ir para lá? Claro que primeiro é por quem está o convidando, né? E a figura do André, né, fundamental. Grande parte das empresas que estão lá, né, ou quase na sua totalidade, né, veio através do seu convite, e a pessoa não vai lá por cada cidade, vai lá por quem está o convidando. Então, eu remeto todo esse sucesso à pessoa do André Português, né? Porque o empresário, na verdade, compra a ideia de quem está chamando, né? E aí, vendo a trajetória do André, obviamente, né, se eu também fosse tivesse esse viés, né, dessas empresas que estão investindo lá, também faria, o fato de ser uma grande pessoa. E quando o empresário chega lá, primeiro ele vai por quem está chamando, né? E por essa credibilidade. E segundo, pelo aqueles benefícios que talvez a cidade pode apresentar para ele, né? Aí, como Samara, uma cidade que é o terceiro menor orçamento do estado, né? Uma cidade que antigamente estava fora do mapa turístico do estado do Rio de Janeiro, que era uma cidade somente de passagem para a Festa do Tomate, que era muito conhecida, como é conhecida até hoje, lá em Pati de Alferes, que é do lado, né? Como essa cidade se torna uma grande referência, né? O André, lá atrás, né? Isso é um trabalho de aproximadamente 5 anos para cá, né? Dentro da gestão dele, tá? Porque tirando os 2 anos e meio de pandemia, né? Então, praticamente, ele fez um trabalho em 5 anos, né? Ele começou a fazer com que mostrar para esses empresários o como seria talvez muito importante, fundamental para esses empresários investir, mesmo que não fosse na capital, mas uma cidade que tem aquilo que tem de melhor vocação a cidade tem aqui, que é a maior vocação a cidade que nenhum dos 69 anos que a cidade tem, nenhum prefeito explorou. É uma cidade na Serra, que tem o terceiro melhor clima do mundo. Então isso aqui, como ele mesmo fala, né? Poxa, é histórico,
eu posso explorar o turismo. Então ele começou a focar nas empresas nesse segmento do entretenimento, onde faz movimentar o turismo, né? Porque movimentando o turismo movimenta também a economia, gera empregos. E aí ele começou a focar nisso, né? Mas além disso, o que vai fazer o empresário estar lá, né? Claro que os incentivos. O maior incentivo que a cidade tem, que talvez o empresário possa ter aqui no nosso estado, é ICMS, só que é um imposto estadual, não é um imposto municipal. E aí e muitos empresários, quando vêm conversar com você, já vêm entendendo que ele quer um incentivo estadual, que não compete a gente. Claro que a gente tem um bom canal de comunicação com o secretário governo do estado, né, na pessoa do Cláudio Castro, dos secretários, que hoje é a Fernanda Curdi, né, que sempre nos ajuda, que era o Vinícius, né, que é um grande amigo também, que sempre são incentivadores, né, dessas grandes empresas se instalarem, independente de ser Miguel Pereira, se instalarem no nosso estado, né, então a gente não tem tanta dificuldade, mas eu acho que o que mais facilitou com que muitos empresários fossem a Miguel Pereira e principalmente estar hoje Miguel Pereira, ou priorizando Miguel Pereira, foi a questão das concessões. André não teve dificuldade. Também quero parabenizar os vereadores, porque se não fosse vereadores também não seria tão fácil, né? Então, em 2 dias ele consegue aprovar uma concessão e entregar para o empresário. Então, dependendo do segmento do empresário, né, ele tem a possibilidade de ter uma concessão de 10, 15, 20 ou 35 anos, poder ser renovado por mais de 35 anos, né? E talvez até com a possibilidade de adquirir aquele espaço. Então, o empresário que chega hoje em Miguel Pereira, se ele tiver dentro da sua proposta, né, e for legítimo também até pela lei, tiver direito a ter uma concessão, não tem dificuldade nenhuma, né, da gente poder entregar uma concessão. A cidade é uma cidade que tem uma extensão territorial linda, gigante, muito grande, né, como eu disse, é uma cidade que é na serra, né, então quase 2.000 metros de altura, né, então quem não quer ter uma concessão numa área que está crescendo nobre, né? Então, hoje realmente não é tão fácil, né? Muitas prefeituras burocratizam muito essa questão de concessão, principalmente por não ter a Câmara tudo ao lado, né? Que a Câmara tem que aprovar. E os projetos todos de concessão e esses propostas todos são aprovados no máximo uns 5 dias. Um empresário que tem direito, né? Claro que nem todo empresário tem direito a uma concessão, podendo pagar uma outorga para a prefeitura não deixa de ganhar, né? Atrai o empresário, atrai o investimento, ainda ganha uma outorga e o empresário fica satisfeito, porque muitos que às vezes poderia pensar assim, poxa, eu vou me instalar lá, mas eu não tenho condição de comprar um terreno, ainda mais numa cidade que hoje o metro quadrado está em torno de R$1.000, né? Que não é tão barato, né? O empresário chega lá e entender que ele ainda vai ter um incentivo de ter uma concessão, de ter uma área que ele talvez não teria uma estrutura financeira, ou mesmo que teria uma estrutura financeira, não estava com aquele planejamento de ter aquele custo financeiro, e ele chega lá e ganha aquilo de presente, em troca de uma outorga que vai ficar dentro das possibilidades dele, qual é o empresário que não quer? Eu acredito que esse foi um dos grandes incentivadores, né, para que os empresários pudessem estar investindo também em Miguel Pereira. Mas acima disso, como eu disse, né, é a pessoa de quem o está convidando, porque o empresário não investe somente na cidade, investe na confiança de quem está chamando. Sabe que a gestão vai dar continuidade naquela ideia que foi dada, né? Muito legal. Bem, vamos chegando ao final. Eu queria que você desse um conselho aí para quem está iniciando na vida pública, para quem está iniciando na parte de empreendedorismo. Sim. E, óbvio, um conselho para a vida no geral. Quero agradecer a sua presença aqui e convidar o pessoal também a fazer parte da ANB. Fica à vontade aí. Ô, Samara, eu que sou muito grato, né? Eu acho que as redes sociais nos apresentam diversas pessoas, né, maravilhosas, né? Inclusive, muitos diretores da ANB foram me apresentados através das redes sociais. Não foi diferente conosco, né? Eu sempre digo, né, uma das provas sociais que a rede social dá certo é a nossa amizade, né, que surgiu assim, né? E eu tenho uma consideração enorme por você, te agradecer estar no podcast Sem Roteiro, nesse escritório maravilhoso. Você, para mim, né, não só diante das câmeras, sempre disse isso, né? É um dos maiores advogados eleitorais do nosso estado, né? E a todos os políticos que nos assistem. Hoje eu tenho uma grata satisfação, Samara, como você sabe, né, de ter um vínculo, né, com praticamente 100% da classe política do nosso estado, né? Que diga aí 95% da classe política, né? Eu vou sempre afirmar, né, para que todos um dia, se você não tem um advogado eleitoral, você tem que contratar um melhor escritório, que é a doutora Samara. E isso veio através das redes sociais, né? E talvez, se fosse deixar uma palavra, eu diria que
Quando a gente é grato, Samara, por tudo aquilo, principalmente que Deus faz por nós, né? As coisas automaticamente acontecem, né? Um amigo disse para mim que Deus não... quando Ele quer te abençoar, ele te apresenta as pessoas, né? Alguém disse isso para mim, eu estou guardado no meu coração, né? Essa palavra é uma verdade, né? Quando a gente conhece as pessoas certas, né? E aí, para a gente conhecer as pessoas certas, a gente realmente tem que priorizar os nossos passos nos locais certos também, né? Certamente a gente vai ter sucesso na vida, porque quando Ele quer te abençoar, né, Ele não te dá coisa, Ele te apresenta as pessoas. Sim. E através dessas amizades, né, as coisas fluem, né? Então, tivesse que deixar um conselho, eu diria, né? Procure sempre trilhar os caminhos certos da vida, né? Não se envolva com nada errado, priorize as coisas corretas, que certamente o teu caminho será um caminho de sucesso, um caminho de paz, e automaticamente, de forma natural, tudo aquilo que você planeja fazer, né, certamente vai acontecer, né? Sempre indo pelos lugares certos da vida. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, gente, amiga. esse foi mais um Sem Roteiro Podcast. E é isso aí, até a próxima. Um abraço. Um abraço.